Bom dia a todos. Mais uma vez nos encontramos a uma quarta-feira, hoje 14 de janeiro, para falarmos sobre um tema muito importante no contexto deste conjunto de webinars. Hoje vamos falar sobre o desafio dos estudos clínicos na demonstração da conformidade dos softwares, que são dispositivos médicos, e de outras soluções digitais que são dispositivos médicos. E para isso, para falarmos sobre este desafio, que é um grande desafio, quer para quem tem de promover estes estudos, quer para os fabricantes destas soluções, quer também para as autoridades competentes que têm de as avaliar, temos a engenheira Cátia Faria, a engenheira biomédica, e é técnica superior aqui no Infarmed, neste momento na unidade de investigação clínica, e que nos vai então falar sobre esta matéria. Obrigada, Cátia, por teres acedido ao convite. Obrigada eu, muito bom dia a todos antes de mais, obrigada por este convite, é sempre com enorme gosto que vos apresento e que venho falar destas matérias. Eu escolhi para começarmos esta frase que nos ajuda aqui a iniciar esta sessão. Ela resume os requisitos basilares dos regulamentos, tanto do regulamento 745 para dispositivos médicos relativo à avaliação clínica, quer o regulamento 746 relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, quanto à avaliação de desempenho, e no fundo a ideia desta sessão é a explicação prática desta frase, o que ela significa, o que ela implica e em particular quando falamos de software, o que é que isto vai implicar. A avaliação clínica deve ser entendida como um processo sistemático e planeado, não como um exercício pontual ou meramente documental. Eu gosto de utilizar analogias para explicar este processo porque ajuda a clarificar o que é que se espera. Se imaginarmos um processo produtivo comum, sabemos que vamos precisar de uma matéria-prima que de alguma forma é transformada, resultando num produto, ao qual são normalmente feitos testes e controlos e apenas aquele produto final que é considerado conforme vai ser entregue ao nosso cliente. Regra geral, para que tudo cumpra e que corra como o previsto, o processo produtivo é planeado. Na avaliação clínica também é assim. Trata-se de um processo no qual a nossa matéria-prima, neste caso, vão ser as fontes de dados. Dessas fontes extraem-se os dados que são analisados criticamente quanto à sua qualidade, relevância e aplicabilidade. O nosso produto final vão ser aqueles dados que são considerados relevantes do ponto de vista clínico que possam vir a sustentar uma evidência clínica robusta. O regulamento é claro quanto às possíveis fontes de dados clínicos. Estas podem incluir a literatura científica validada, dados provenientes de investigações clínicas, dados de experiências clínicas obtidas na fase de pós-mercado e também dados relativos a estudos ou investigações clínicas de dispositivos equivalentes, quando essa equivalência for possível demonstrar devidamente. Quanto ao regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, o conceito é semelhante, mas aqui os dados relevantes para a avaliação de desempenho não se limitam aos dados clínicos, mas também aos dados de validação científica e dados de desempenho analítico. Tanto a avaliação clínica como a avaliação de desempenho devem ser exaustivas, ter em conta tanto os dados favoráveis como os desfavoráveis, e a profundidade destes processos e a sua extensão devem ser sempre proporcionais e adequados às características do dispositivo. Sobre as fontes de dados desta área do regulamento 746, ele diz-nos que para cada uma destas categorias, portanto científicos, analíticos ou clínicos, iremos ter fontes distintas. Vamos ver que este conceito vai ser particularmente relevante quando mais à frente falarmos de software. Embora a definição da avaliação clínica e da avaliação de desempenho não seja exatamente igual, tem uma expectativa comum que se centra em fornecer a evidência clínica em quantidade e qualidade suficientes para demonstrar cientificamente e de acordo naturalmente com o estado dos conhecimentos no domínio da medicina
que os benefícios clínicos pretendidos são alcançados e que o dispositivo é seguro. A avaliação clínica ou a avaliação de desempenho é, assim, um mecanismo através do qual esta evidência é construída, analisada e mantida ao longo do tempo, permitindo sustentar o benefício clínico dos dispositivos e o equilíbrio do rácio benefício-risco. Caberá naturalmente ao fabricante demonstrar que os dados utilizados são adequados ao dispositivo em causa e à sua finalidade prevista. Os regulamentos, quer o 745, quer o 746, dedicam todo o capítulo 6 a estas matérias da avaliação e investigação clínica e avaliação e estudos de desempenho, e também trazem anexos dedicados a estas matérias que englobam as particularidades do processo no pós-mercado. A avaliação clínica deve ser enquadrada no ciclo de vida completo do dispositivo e por isso trazia este esquema já conhecido da maior parte de vós para situarmos melhor este processo. Este ciclo pode ser, na verdade, dividido em 4 fases. Temos uma fase inicial de concepção, onde começamos a conceber o nosso dispositivo com base na necessidade clínica que foi detectada. Inicia-se depois a fase do desenvolvimento do produto, a que eu chamo aqui a produção, por ser a fase em que procuramos satisfazer os requisitos gerais de segurança e desempenho e que está muito relacionada com o desenvolvimento de soluções técnicas, quer ao nível do design do dispositivo, das suas características, quer ao nível do próprio processo produtivo. Determinadas estas soluções e garantindo a minimização dos riscos, chegamos à fase de avaliação que nos permite concluir sobre o rácio benefício-risco do dispositivo e perceber quando é que o nosso dossiê técnico está pronto para passar ao procedimento de avaliação de conformidade, que, quando concluído com sucesso, permitirá a aposição da marcação CE e então a colocação no mercado. Nós sabemos que o nosso sistema regulamentar vai trazer requisitos para todo este ciclo de vida. E também que é importante, logo no início, a sua qualificação e classificação, porque só assim é que sabemos se o nosso produto efetivamente é um dispositivo médico e que está coberto por estes requisitos. A classificação também vai ser muito importante, porque ao longo de todo o ciclo de vida e dos processos em particular, vai ser determinante para algumas etapas decisivas e um critério decisivo para algumas etapas. Mas temos também outros sistemas, como a obrigatoriedade de um sistema de qualidade, o sistema de análise e gestão do risco. Teremos que fazer toda a elaboração da documentação técnica, que tem aqui um aporte maior na fase que eu chamei de produção, mas que naturalmente deve ser atualizada ao longo de todo o ciclo de vida. Temos o processo de avaliação clínica, que tem 2 pilares fundamentais, que são a investigação clínica, quer no pré-mercado, quer no pós-mercado, e depois da entrada no mercado temos então o sistema de monitorização pós-comercialização e a vigilância. Enquanto o sistema de gestão de risco leva o fabricante a focar-se nos perigos e nos danos que daí possam vir e garantindo que os riscos são eliminados ao máximo e que aqueles que não são possíveis eliminar, que estão minimizados e controlados, ao passo que isto se passa focado nos riscos para o sistema de gestão de risco, a avaliação clínica vem permitir ao fabricante ter um olhar para o benefício clínico. Já a documentação técnica vai consolidar todas estas características, quer as características de risco, as características técnicas que vêm deste controle do risco, quer o benefício clínico propriamente dito. E por isso, alterações num destes sistemas terá impacto nos outros. Os regulamentos preconizam, assim, que estes sistemas, com base na experiência adquirida, devem ser atualizados de forma dinâmica e interdependente. E este aspecto vai ser particularmente relevante nos softwares que se caracterizam por atualizações frequentes quando comparados com outros dispositivos ditos tradicionais. Até aqui, o meu objetivo foi alinhar os conceitos gerais aplicáveis a estas matérias. A partir deste ponto, vamos mantendo este enquadramento base, focar-nos nas particularidades do software que é dispositivo médico. De grosso modo, vão-se aplicar a este processo
os princípios gerais que também se aplicam aos outros dispositivos. Este é o esquema clássico do processo de avaliação clínica ou avaliação de desempenho e que vem traduzir a sua definição. Trata-se de um processo iterativo que terá na base a definição clara do âmbito da avaliação clínica, a população-alvo e as indicações de uso do próprio dispositivo, e a partir daqui deve existir um plano de avaliação clínica, um plano de avaliação de desempenho, no caso dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, que seja orientador. Este plano vem determinar quais é que são as fontes que devemos escolher e os critérios que asseguram a identificação dessas fontes e também a identificação de dados dentro de cada uma dessas fontes e também a necessidade de uma recolha adequada de dados quando não os obtemos das fontes disponíveis. Depois de recolhidos todos os dados, eles devem ser analisados quanto à qualidade, a relevância e a sua aplicabilidade. Do conjunto de dados selecionados, devem ser avaliados de uma forma global, permitindo que se tiram conclusões que conduzem à evidência suficiente para demonstrar a segurança, o desempenho e o benefício clínico dos dispositivos. Todas as conclusões são documentadas num relatório, mas a elaboração desse relatório não determina a conclusão deste ciclo. Ele é integrado no sistema do fabricante e deve ser atualizado a partir do planeamento e dos resultados das atividades de pós-mercado e de acompanhamento clínico pós-comercialização. Regra geral, os regulamentos não determinam quais é que são as fontes de dados que os fabricantes devem utilizar ou privilegiar. Isso ficará sempre ao critério do fabricante. Contudo, estabelece o regulamento dos dispositivos médicos que, no caso dos dispositivos médicos implantáveis ou dispositivos médicos da classe 3, será necessária a realização de investigações clínicas para obter dados clínicos. Sobre esta regra existem algumas exceções, elas estão previstas nos pontos 4 a 6 do artigo 61. Quanto ao regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, o que o regulamento nos diz é que devem ser realizados estudos de desempenho independentemente da classe do dispositivo médico. A grande diferença entre estes dois regulamentos é que apenas no caso dos estudos de desempenho que preenchem uma destas condições é que esse estudo deve ser submetido às autoridades para a sua avaliação. Para todos os outros estudos existem critérios e requisitos aplicáveis de forma global. Quando é necessária quer uma investigação clínica, quer um estudo de desempenho, ainda que seja um software, vão-se aplicar todos os requisitos que estão previstos no capítulo 6. E este esquema que ilustra basicamente as várias etapas de uma investigação clínica ou de um estudo de desempenho, mostra que neste capítulo temos vários artigos que vão trazer requisitos para todas estas etapas e que serão aplicáveis ao software. Para abordar hoje as particularidades do software, eu vou recorrer a esta metodologia, que na verdade não tem sido desenvolvida para este âmbito em concreto, tem sido aplicada nos últimos anos em muitas áreas e vejo aqui também uma oportunidade de a utilizarmos. Diz este conceito que para alcançarmos um resultado pretendido, devemos focar-se essencialmente no nosso propósito. E estando comprometidos com esse propósito e cumprindo todo o processo que seja determinado, vamos conseguir alcançar os resultados da melhor forma. Traduzindo isto para a avaliação clínica e a avaliação de desempenho de um software, nós já sabemos, na verdade, o que é o resultado que estamos à procura, portanto, o que se pretende é obter uma evidência clínica em quantidade e qualidade que seja adequada, são as provas em como o dispositivo é seguro, é eficaz e não compromete o quadro clínico. Também já falámos que o processo que vamos utilizar para chegar à evidência clínica será este processo estruturado, que não é mais do que a avaliação clínica ou a avaliação de desempenho, mas então precisamos de perceber qual é que é esta pergunta fundamental, a resposta a esta pergunta. Qual é que é o nosso propósito? Qual é que é o propósito a partir do qual vamos conseguir então chegar ao nosso resultado?
O software raramente atua diretamente sobre um doente. Ele vem informar, apoiar decisões, priorizar, ele alerta, reduz-nos incertezas e, portanto, o foco, neste caso, deve estar na demonstração da relação entre esta finalidade prevista e o estado clínico, fisiológico ou patológico propriamente dito. Simultaneamente, na demonstração em como um software é tecnicamente capaz de nos trazer e entregar resultados, medir, detectar, calcular, etc. O conceito do benefício clínico num software é assim completamente diferente daquilo que estamos habituados, porque ele pode se manifestar, por exemplo, na melhoria de uma decisão clínica, na redução de erros de diagnóstico, na detecção mais precoce de determinada condição, numa melhor estratificação do risco. O que se pretende é que o software tenha capacidade para produzir resultados correlacionados com determinado quadro clínico. E é este o verdadeiro input de um desempenho clínico. Se é certo que o regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro já nos traz, de alguma forma, estes conceitos através das definições de validade científica e de dados de desempenho analítico, o mesmo não se passa de forma explícita no regulamento. E para apoiar nisto e fazermos então aqui esta ponte, existe a Guidance publicada em 2020, a Guidance MDCG 2021, que nos ajuda a fazer esta ponte. Esta guidance baseia-se em documentos internacionais para promover a convergência desta abordagem e deve ser sempre, tal e qual como todas as outras orientações MDCG, utilizada como apoio à aplicação dos regulamentos e não em sua substituição. Esta guidance, como é que ela vai fazer esta ponte que vos falei? Ela vai introduzir 3 pilares fundamentais no software, independentemente se estamos a falar de dispositivos médicos ou dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Através da definição da associação clínica válida, que é o equivalente à validade científica, que procura estabelecer que existem princípios científicos sólidos que fundamentam a utilização do software em causa, ou seja, vem fundamentar o uso clínico pretendido. Define também o desempenho técnico, que equivale ao desempenho analítico, ou seja, a demonstração em como o software opera de forma consistente e conforme aquilo que é especificado, e também o desempenho clínico, através do qual se confirma que os resultados são clinicamente relevantes. A guidance não se limita a definir estes pilares, ela também clarifica as principais fontes de dados que podem ser utilizados para suportar cada um destes pilares. Dou-vos nota que a associação clínica válida pode não ser possível de forma completa fazer-se logo no imediato. Existem situações em que não é possível completar esta associação logo numa primeira fase, principalmente quando o software introduz um conceito clínico muito novo. E isso é o motivo pelo qual vemos ali a necessidade de ter investigações clínicas nesta fase de associação clínica. Isso não significa que vamos utilizar o nosso software em investigações clínicas numa fase muito inicial de concepção. Até porque nessa fase o nosso dispositivo médico ainda não está conforme, não cumpre as condições para uma investigação clínica e não poderá ainda ser utilizado. O que isto significa é que podem vir contributos mais tarde do desempenho clínico que venham completar esta associação e torná-la então a associação clínica válida completa e finalmente fazer esta associação entre a finalidade e a condição clínico-médica que pretende, que se lhe está associada. Este esquema descreve então como é que a evidência clínica para um software, que é um dispositivo médico, deve ser construído de forma estruturada. O processo deve começar pela associação clínica válida, onde se demonstra que existe uma relação clinicamente fundamentada entre a finalidade prevista do software e o conceito clínico relevante, atendendo naturalmente ao estado da arte. A partir desta base, é necessário demonstrar o desempenho técnico-analítico deste próprio software, ou seja, ele tecnicamente é capaz de executar a função, medir, calcular, prever de uma forma fiável, reprodutível,
repetível, exata. E, finalmente, o processo então fica apto a passar pela validação clínica, onde se vai demonstrar que, no contexto da utilização pretendida, este software vai produzir o efeito clínico reivindicado para aquela população-alvo. Este esquema mostra-nos que estes 3 elementos não são alternativos. Nenhum pilar pode ser substituído entre si. Se eu tiver dados técnicos robustos, isso não me vai compensar eu ter uma associação clínica insuficiente. Por outro lado, se eu tiver, por exemplo, literatura clínica muito sólida, isso também não me vai substituir a demonstração técnica ou analítica do meu software. Ainda que sequenciais, estas etapas podem ser complementadas entre si e são interdependentes. Já vimos que dados da avaliação clínica podem vir ajudar a suportar a associação clínica válida. Para cada um destes pilares, a Guidance traz-nos também exemplos daquilo que permite esta validação. Portanto, se na fase da associação clínica temos normas técnicas, orientações da comunidade médica, revisões sistemáticas da literatura, já no campo da validação técnica vamos ter todos os testes de verificação e que estamos habituados nesta área. Os testes de integridade, fiabilidade, de exatidão, sensibilidade analítica. Temos também, e muito importante aqui, a garantia em como as vulnerabilidades de cibersegurança devem ser ausentes, porque não podemos permitir, de alguma forma, este risco neste campo. É importante que não basta também que o nosso software seja ou se demonstre tecnicamente bom, é necessário que se demonstre que ele efetivamente melhora as decisões clínicas ou reduz danos e que podemos confiar nele e nos seus resultados na prática real. A Guidance, traz-nos também outros conceitos-chave, como sendo conceitos muito aplicados nesta área, que não sendo definidos diretamente no regulamento dos dispositivos médicos, eles ficam implícitos aos requisitos gerais de segurança e desempenho, como sendo dados de usabilidade, as bases de dados curadas, a engenharia de fatores humanos, a generalização, etc. A Guidance vem trazer estas definições para depois podermos utilizar na demonstração da conformidade. Esta Guidance é sobretudo aplicável a software que tem uma finalidade médica própria e isso é logo definido no seu âmbito. Sempre que um software vai controlar ou influenciar outro dispositivo, a evidência clínica já deve ser demonstrada no contexto desse dispositivo que é controlado ou influenciado e já não se aplica diretamente esta guidance e o valor desta orientação. O software, como todos sabemos, é um dispositivo médico, enquanto dispositivo médico, ele pode ser desenvolvido com base em diferentes técnicas e arquiteturas algorítmicas muito diferenciadas. Sempre que incorpora sistemas de inteligência artificial, em particular modelos baseados em dados, a determinação do nível de evidência clínica suficiente vai se tornar ainda mais exigente. Quando um software utiliza inteligência artificial, devem ser cumpridos tanto os requisitos dos regulamentos dos dispositivos médicos quanto os requisitos do regulamento da inteligência artificial. A Guidance de perguntas e respostas, a MDCG 2025-4, que faz aqui, traz-nos alguns detalhes sobre o interface entre estes dois regulamentos, traz-nos aqui alguma informação importante que devemos atender. Estes diplomas não se substituem, nem se absorvem mutuamente. Do lado dos regulamentos dos dispositivos, vamos manter a necessidade de cumprir requisitos clássicos, como a qualificação, a classificação, a demonstração de conformidade, a segurança e o desempenho e, naturalmente, a avaliação clínica ou a avaliação de desempenho, baseada em evidência adequada. Do lado do regulamento de inteligência artificial, o foco é um pouco diferente. Os requisitos respeitam em grande parte a precisão, a transparência, a robustez, a governança de dados, a necessidade de uma supervisão humana, sem que um regulamento possa substituir ou anular o outro. Em termos práticos, isto significa que o regulamento de inteligência artificial não cria um processo alternativo
para a avaliação clínica. Ele, na verdade, nem sequer recorre a esta terminologia, o que é natural porque é um diploma transversal aplicável a tantos outros sistemas que podem integrar inteligência artificial. No entanto, vários requisitos deste diploma, como a qualidade de dados, a mitigação de enviesamentos, a própria robustez e o desempenho em condições reais, têm um impacto direto na forma como a evidência clínica deve ser gerada, analisada e mantida ao longo do ciclo de vida do dispositivo. Razão pelo qual os dois diplomas, os requisitos dos dois diplomas devem ser tratados de forma coerente e íntegra. Eu destacaria aqui 4 grandes desafios nestes dispositivos. O primeiro é a interoperabilidade e integração, depois as atualizações frequentes, a usabilidade e o interface. Notem que interfaces confusas ou erros de utilização podem levar a riscos clínicos reais e que podem ser críticos. E depois temos aqui datasets independentes e representativos do uso pretendido. Devemos ter dados em quantidade e qualidade suficiente, de forma robusta, e estes datasets devem permitir a generalização sem viés. Para compreendermos melhor estes desafios, eu voltava aqui a este ciclo de vida. Quando falamos de software, em cada uma destas etapas, estamos a falar de dados. E os dados são a base para tomar decisões rápidas, precisas, informadas e fundamentar devidamente todos os nossos passos. Mas é necessário percebermos que tipologia de dados é que devemos utilizar em cada uma destas fases. Serão necessários dados de concepção, depois alguns dados de treino que nos ajudam ao desenvolvimento do próprio dispositivo. Precisaremos de dados de verificação ou teste para confirmar que o desempenho, basicamente a validação técnica do dispositivo. Vamos também, naturalmente, precisar de dados de validação clínica, já percebemos também porquê, e no pós-mercado vamos ter os dados de confirmação, que são aqueles que são obtidos das atividades de acompanhamento clínico pós-comercialização. Todos estes dados devem ser distintos entre si e claramente distinguíveis. A reutilização inadequada destes datasets dentro do mesmo dispositivo vai comprometer o nosso desempenho e pode inviabilizar quer a validação que foi efetuada, quer até a demonstração da evidência clínica que foi feita. Na fase de concepção, temos então os dados que ajudam a definir os requisitos de funcionalidade, portanto, os dados que vêm da literatura, as guidelines, as experiências clínicas existentes, todos os dados que vêm também da análise de risco, vai tudo ajudar-nos aqui a conceber e a projetar o nosso dispositivo. Depois, durante a fase de produção ou desenvolvimento, vão ser necessários então os dados de treino que permitem o desenvolvimento do modelo, é mais ou menos a matéria-prima destes dispositivos e que deve ser qualificada para garantirmos que o produto final tem qualidade, e vamos ter depois os dados que vão permitir testar o próprio desenvolvimento e o algoritmo que existe. E só depois desta validação técnica estar garantida é que podemos então, mais próximo da fase de avaliação, utilizar o nosso software para obter então estes dados clínicos e analisá-los, e nesta fase pode haver lugar a investigações clínicas ou estudos de desempenho como fontes de dados. Finalmente, na fase de mercado, na monitorização, podemos também conduzir investigações clínicas de pós-mercado para nos focarmos em determinado aspecto, por exemplo, procurar um efeito secundário indesejável em particular, ou outra situação através de uma investigação clínica num universo muito controlado, ainda que utilizando já o dispositivo com marcação CE. E voltando aqui aos desafios, eu arriscava a dizer que o maior desafio que temos é conseguir ter para cada um desta tipologia de dados a disponibilidade de dados em qualidade e quantidade. E isso significa que não estamos a falar apenas na interface
entre os regulamentos dos dispositivos e o regulamento de inteligência artificial, mas de todo um ecossistema regulamentar mais amplo, que inclui o Regulamento de Dados em Saúde, o Data Governance Act, o Cyber Resilience Act e, por exemplo, o Regulamento de Proteção de Dados. Os nossos dados de validação clínica hoje podem vir naturalmente a ser dados de treino de um dispositivo semelhante amanhã. É verdade que existem alguns dados disponíveis e temos de aproveitar todos os dados que temos disponíveis e o poder que esses dados nos dão, mas acima de tudo devemos criar um ambiente que permita esta partilha, garantindo sempre a segurança dos dados e a segurança dos utilizadores destes dispositivos, a segurança dos diagnósticos que eles nos vão ajudar e que vão apoiar a tomar e, de alguma forma, a segurança da população. E porque temos recebido muitas questões sobre se determinado estudo é ou não uma investigação clínica de software, eu aproveitava a última parte, os últimos minutos desta minha apresentação para trazer aqui um caso prático. Vou apresentar-vos um dispositivo imaginário, um dispositivo fictício que eu criei para este efeito e 3 cenários de 3 estudos diferentes para tentarmos perceber o enquadramento de cada um desses estudos. Reforço que quer o dispositivo que vamos falar, quer todos os cenários e os exemplos, sendo fictícios, podem conter imperfeições técnicas, clínicas e não estão relacionados com nenhum caso que tivéssemos recebido no Infarmed. Então, o dispositivo que, na verdade, eu idealizei para este exercício, chamei-lhe dispositivo Lúpia, creio que não procurei no Google, mas não encontro nenhum semelhante com este nome, pode haver algum com esta finalidade, mas creio que não. Trata-se de um software não invasivo que vai ser concebido para identificar e diferenciar lesões do intestino delgado em diferentes imagens de vídeos de endoscopia por cápsula, distinguindo, por exemplo, vários achados clínicos. E, através do recurso de inteligência artificial, vai conjugar estes achados com outros dados clínicos do doente, como sendo análises clínicas ou outros exames imagiológicos ou diagnósticos que tenham sido realizados e, com isso, fornecer um diagnóstico para apoio à decisão pelo profissional de saúde depois do encaminhamento clínico que deverá ser feito. Num primeiro cenário, vamos imaginar que recebemos um projeto de um estudo comparativo entre as lesões detectadas e os resultados dos relatórios produzidos, entre os relatórios originais, entre aquilo que é a leitura convencional e a utilização do nosso Lúpia. Neste caso, os critérios de inclusão que são apresentados são vídeos de endoscopia por cápsula que estejam disponíveis e que tenham sido que tenham sido efetuadas entre 2018 e 2024 e que, para os quais exista um histórico clínico do doente. Para cada doente, também como critério de inclusão, deve haver resultados de análises clínicas ou outro exame diagnóstico nos 3 meses antes ou após a endoscopia. Os dados devem também depois permitir a análise por faixa etária. Como critérios de exclusão, pelas características técnicas do nosso dispositivo, vamos excluir vídeos de endoscopia arquivados em formatos contínuos sem frames. Nesta situação, se falamos de dados de vídeos que já foram capturados em 2018 e 2024, não estamos a recrutar doentes para este estudo. Trata-se de um estudo retrospectivo. Podemos utilizar estes dados como dados de teste ou de verificação para avaliar determinadas características de validação, verificar até a qualidade dos relatórios produzidos, a qualidade e a facilidade com que identifica cada uma das lesões. Caso o dispositivo até já tenha ultrapassado aquela fase de validação técnica, podemos, porventura, utilizar estes dados no âmbito da avaliação clínica,
mas eu chamava a vossa atenção que se esta for a única fonte de dados, dificilmente vamos conseguir alcançar a nossa evidência clínica. Pode fazer parte da avaliação clínica, mas muito provavelmente vamos precisar de mais dados e dados adicionais vindos de outra fonte. Este estudo em particular não vai preencher a definição de investigação clínica de dispositivo médico, porque não há um recrutamento de participantes humanos diretamente para esta investigação e não estamos, na verdade, então, nesta definição fica fora de âmbito, ainda que seja um estudo clínico. Agora, imaginando um outro cenário completamente diferente, para o mesmo dispositivo em questão. Vamos imaginar que o que se propõe é um estudo clínico prospectivo para recolha de dados multimodais destinados à investigação e à análise computacional para permitir o desenvolvimento do dispositivo. Portanto, o nosso objetivo é recolher um conjunto prospectivo e sistemático de vídeos completos de endoscopia por cápsula e, simultaneamente, através de formato proprietário, portanto, com recurso a um dispositivo já com marcação CE, um dispositivo outro, e os dados, e também, simultaneamente, os dados clínicos daquele participante, quer sejam laboratoriais, técnicos, anotações especializadas das próprias imagens, e através e com eles desenvolver o nosso dispositivo Lúpia com métodos computacionais avançados e recurso à inteligência artificial. Adicionalmente, deste estudo, podemos caracterizar a variabilidade na interpretação das imagens e documentar um repositório representativo das condições normais, patológicas e dos artefactos que são encontrados. Sendo um estudo prospectivo, já vão entrar aqui critérios de inclusão dirigidos a participantes. E eu escolhi aqui adultos submetidos a uma endoscopia por cápsula de intestino delgado por indicação clínica habitual. Portanto, dentro daquilo que seja já uma indicação clínica habitual, vamos aproveitar os dados destas endoscopias e todos os dados clínicos relacionados. Eventualmente, podemos sujeitar estes participantes a testes de diagnóstico adicionais que ele não precisaria de fazer se não estivesse dentro deste estudo. Como critérios de exclusão, temos novamente alguns dados mais técnicos, vídeos contínuos sem frames, falhas técnicas totais da cápsula e a não obtenção, por exemplo, do consentimento informado ou até a retirada do próprio consentimento levam também a excluir estes dados. Trata-se de um estudo prospectivo, mas na verdade o que nós estamos a fazer com este estudo é a construir uma base de dados específica, praticamente uma base de dados curada, para a partir daí podermos desenvolver o nosso dispositivo. O dispositivo Lúpia só recebe os dados que são resultantes deste estudo clínico. Ele não intervém dentro do estudo clínico propriamente dito e o seu desenvolvimento ainda está numa fase muito precoce, ele está só a munir-se de novos dados para conseguir ter qualidade nesta fase em que ele aprende a identificar os artefactos e a conjugar todos estes dados para depois saber utilizá-los mais tarde. Este estudo também não vai entrar no âmbito do regulamento dos dispositivos médicos, porque apesar de recrutar doentes, o objeto de estudo não é o dispositivo médico e não estamos a avaliar nem a sua segurança nem o seu desempenho. Estes mesmos vídeos que são recolhidos neste estudo não podem mais tarde vir a ser utilizados para a avaliação científica e clínica deste dispositivo, porque vamos trazer aqui um viés gigante que não nos vai permitir tirar as conclusões devidas dessas fases. Por fim, trago-vos aqui um cenário de um estudo prospectivo, mas para avaliar o impacto da utilização do Lúpia na leitura de endoscopias por cápsula e o impacto na melhoria da taxa de detecção precoce de lesões do intestino delgado. Este estudo pretende comparar as leituras convencionais com a leitura assistida pelo software em condições controladas, analisando o desempenho do diagnóstico e a eficiência do processo de leitura. Neste caso em concreto, o objeto da análise da nossa investigação já vai ser o dispositivo experimental Lúpia.
Os critérios de inclusão, claro que isto são só exemplos e normalmente são extensos, não é só estes pormenores que eu trago aqui nestes cenários, mas aqui temos novamente critérios direcionados para os participantes, portanto adultos submetidos a endoscopia por cápsula do intestino delgado, por indicação clínica habitual. Podemos também trazer para aqui análises clínicas ou outro exame de diagnóstico efetuado nos 3 meses antes ou após a endoscopia para cada um destes doentes, mas, sobretudo, vamos ter associados a esta tipologia de estudos endpoints específicos, como sendo diferenças na taxa de detecção de lesões de intestino entre uma leitura e outra, o tempo médio que é dessa leitura e a rapidez com que se chega a um diagnóstico, a taxa de falsos negativos e de falsos positivos, por exemplo, por tipo de lesão, são tudo endpoints que se podem tirar de estudos desta tipologia. Sendo um estudo prospectivo e dentro do qual estamos a avaliar exatamente o nosso dispositivo, estamos sem dúvida dentro da obtenção de dados de validação clínica, portanto é uma investigação clínica de dispositivo, quer os resultados desta investigação sejam favoráveis ou desfavoráveis, eles podem e devem ser utilizados na avaliação clínica. Carece, por isso, de um pedido de realização pelo regulamento aqui ao Infarmed antes da sua condução. Eu chamava só a vossa atenção para que, neste caso em particular, se o LUPIA ainda não tiver concluído aquelas fases de associação clínica válida ou a validação técnica que falámos há pouco, então não podemos ainda conduzir esta investigação, porque é um critério base de condução de investigações clínicas é que os dispositivos já cumpram minimamente os requisitos gerais de segurança e desempenho, salvo determinados pormenores que são âmbito desta própria análise e, portanto, se não tivermos ainda esta associação clínica válida completa ou ainda não tivermos feito todos os testes de produtibilidade, sensibilidade, exatidão, etc., este dispositivo não vai estar conforme e o dossiê de investigação clínica nunca poderá estar completo para ser aceito. E com estes cenários eu concluo a minha apresentação, deixo-vos 2 slides adicionais, um com tópicos que abordámos durante esta apresentação, que tem os requisitos específicos dentro de cada um dos diplomas e guidance relacionadas e as habituais referências e podemos passar agora aqui a um momento de dúvidas, se houver alguma dúvida. Muito obrigada, Kátia. Foi realmente brilhante a tua apresentação. Penso que foi extremamente completa, extremamente clara e muito exemplificativa, com este exemplo que trouxeste do Lúpia. Penso que talvez alguém venha desenvolver o Lúpia, é um nome interessante, acho que a nível de marketing é bastante interessante. Cobristes muitas matérias, penso que é realmente uma área em que é sempre um desafio trabalhar com software, que por si só é um dispositivo médico, mas a investigação clínica é realmente um desafio grande a toda esta interpretação, quer dos requisitos legislativos, quer das guidance, é realmente importante, é realmente um grande desafio e necessita de estudo, necessita de aplicação também e de experiência e cada vez mais vamos tendo essa experiência, não é? Porque cada vez mais há dispositivos com este tipo de características e de tipos de classificação. Penso que poderão haver algumas questões. Temos uma questão e agradeço já terem colocado a questão, ela é bastante importante e vem completar aqui a informação. Perguntam-nos qual a legislação aplicável aos cenários 1 e 2 que eu apresentei aqui. Obrigada por esta questão, ela é realmente importante. Estes 2 cenários, ambos devem cumprir, ainda que não entrem no regulamento, têm legislação nacional a cumprir. Portanto, a Lei número 21/2014 cobre toda a tipologia de estudos clínicos e, portanto, estes estudos devem se conformar com a Lei número 21/2014 também.
Não Se quer vem. mais alguma questão? Não, por agora creio que não. Muito bem. Podemos aguardar mais. Mas podemos sempre, poderão sempre enviar ao informe das questões que tenham, quer as de caráter mais generalista ou mais específicas, no caso de serem mais específicas já relativamente num contexto de concepção, desenvolvimento de um projeto, relembro sempre o GARC, não é? O nosso Gabinete de Aconselhamento Regulamentar e Científico, que tem ajudado alguma da nossa indústria, dos nossos, e também dos nossos investigadores, nestes, dar algum apoio e suporte nestes processos. Não sei, penso que não havendo mais perguntas, mais uma vez agradecer à Cátia, agradecer a vocês, a todos vós que estiveram aqui presentes, e dizer que nos encontramos na próxima quarta-feira às 10 horas, não é? Então, até lá. Obrigada.